Notícia importante, notícia urgente, está rolando reunião da Conmebol com as confederações brasileira e argentina e Boca Juniors e Fluminense sobre os episódios de ontem. Vou trazer essa informação completa para vocês que acompanham a Central ficarem ligados nas últimas notícias do Fluminense. Tem mais 3 notícias nesse vídeo aqui. Fluminense é apontado como o time do futuro por jornal estrangeiro. Jornalista traz informação de que o Fluminense está treinando com 4 atacantes para o confronto contra o Boca na final. Meus amigos, vamos lá, vamos conversar sobre isso. E também, site diz que Nino tem acordo encaminhado para reforçar time inglês. Então, serão essas informações que eu vou trazer neste vídeo aqui. Fique comigo até o final, claro, para você também comentar conosco aqui. Então, vamos soltar a vinheta aqui e falar? Para tudo que você está fazendo aí, verifica se você já é inscrito na Central Fluminense, clica aí no botão, é de graça, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha aí em todos os nossos vídeos para a gente alcançar mais tricolores aqui na plataforma e mais tricolores ficarem bem informados com a Central Fluminense, porque são as principais notícias do Flu que a gente traz aqui todos os dias, beleza? E ativa as notificações para não perder nenhum também. Ó, então vamos começar com as informações aqui, vou compartilhar na tela com vocês. Amanhã, final, falta um dia, meus amigos. Falta um dia para a final da Copa Libertadores e tem reunião rolando nesse exato momento entre Conmebol, CBF, AFA, dirigentes, né, dessas confederações e os dirigentes de Fluminense e Boca Juniors. O objetivo é evitar que a violência que tomou conta da praia ontem se alastre para os próximos dias, para hoje, durante o dia e para amanhã, que é o dia da final da Libertadores. A entidade quer que todos se envolvam no apelo pelo fim das hostilidades. A Conmebol quer evitar ser obrigada a tomar medidas drásticas como uma final sem público, porque isso traria enorme prejuízo para todas as partes, né? Seja o consumidor, seja a entidade também, além de manchar a imagem do torneio. A Fluminense e Boca, meus amigos, será transmitido para mais de 150 países. É muita coisa. E receberá o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente da UEFA, Alexander Ceferin. A reunião não vai contar com a presença de autoridade. A Conmebol deseja envolver esses clubes e as respectivas confederações nesse pedido pelo fim da violência. E o presidente também da Conmebol, Alejandro Domingues, está sempre em contato com o governador do estado, Cláudio Castro, e também o ministro da Justiça, Flávio Dino. O que acontece, né? Diante dos episódios de ontem, pessoal, a diretoria, pessoas ligadas ao Boca Juniors, ficaram muito insatisfeitas, a torcida do Boca que está na Argentina também, né? A imprensa argentina também fez uma pressão aí, né, em rede nacional sobre as coisas que aconteceram na praia ontem. Muita gente que estava lá falou que foi coisa isolada, rápida, mas que aqui na internet se alastrou como se tivesse acontecido isso a tarde toda, não tivesse tido pancadaria a tarde toda, e não foi assim, foi um momento ali que teve, né, em casos isolados, mas a gente viu vídeos aí, torcedores do Boca e Fluminense festejando juntos, brincando de queda de braço, enfim. E a gente espera que isso seja rotina a partir de hoje, não tenha nenhum tipo de problema para a gente curtir a final no Maracanã amanhã. Então, existe essa insatisfação com a segurança do torcedor do Boca por parte dos dirigentes do Boca Juniors e o comportamento da polícia militar com eles. Segundo eles, os torcedores, os íntias do Boca estão desprotegidos aqui no futebol brasileiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Beleza? Então vamos seguindo aqui com as informações. Por quê, meus amigos? Fluminense, olha só a moral com o Fluminense, né? O Fluminense está no momento que, rapaz, até jornal internacional fazendo, jornal importante. Eu estou falando do New York Times, um dos principais jornais do mundo, falando que o Fluminense é o time do futuro. Tá aí, ó, The Team of the Future. Tá aí, ó, o Germancano sendo levantado pelo André Carvalho, né? Que acontece?
Um jornalista chamado, deixa eu pegar o nome dele aqui, Rory Smith, ele aponta o Fluminense como um time do futuro, numa coluna assinada por ele. Ele tem uma coluna de futebol. Ele é especializado em futebol lá no New York Times. No artigo, ele conta a história de como o Fernando Diniz voltou ao comando da equipe em abril de 2022 para sua segunda passagem e aponta que é fácil enxergar por que Bittencourt, né, se referindo ao Mário, prefere acreditar que sua decisão de escolhê-lo como novo técnico foi definido por uma inefável da natureza, né? Que o Mário já fez uma entrevista falando sobre isso, né? E ele aponta ainda o fato do Fluminense ter uma vantagem na decisão da Libertadores por ser uma partida única no Maracanã, casa do Fluminense, que está tudo alinhado para que Fernando Diniz se torne o homem que acabou com uma espera tão sonhada da torcida do Fluminense e do clube, né? E o Fernando Diniz, gente, ele tem uma série de fãs pelo mundo. Não sei se todo mundo está ligado nos jogos da seleção brasileira, mas existe uma expectativa fora do Brasil, não digo nem no Brasil. No Brasil também tem essa expectativa do dinizismo aparecer na seleção brasileira. Só que há uma expectativa muito grande por pessoas que acompanham o futebol lá fora, no exterior, por conta do Fernando Diniz. O Fernando Diniz ele é muito bem cotado no exterior. Vocês não têm ideia, muita gente, tu pesquisa lá em jogo da seleção Fernando Diniz, todo mundo esperando ver o Fluminense, porque é muito falado o estilo de jogo do Fernando Diniz. É como se ele estivesse fazendo uma nova revolução no futebol com um jogo aposicional. Muitos técnicos lá na Europa citam o Fernando Diniz, como é interessante o que ele faz aqui no Fluminense. Então, não é à toa que o New York Times está falando sobre o Fluminense ser um time do futuro, pois muita gente no exterior né, mundialmente eu estou falando, já até copia o estilo Fernando Diniz. Técnicos já falam abertamente que, pô, o Fernando Diniz faz algo muito interessante, espero muito dele na seleção brasileira. Então, que legal que o Fluminense está aí, ó, na capa de um dos maiores jornais do mundo, beleza? E antes das últimas duas notícias, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre conosco aqui, está sempre comentando da onde que está falando. Vou mandar um abraço para o Paulo Maurício de Paciência, aqui no Rio de Janeiro, né? Bairro da cidade do Rio de Janeiro, João Bosco de Guarapari, Espírito Santo, para o Ricardo do Rio de Janeiro e também para o Marcos Afonso do Rio de Janeiro. Valeu, galera, continue comentando aí sempre, participando aí das discussões no chat sobre o nosso Fluminense. Então, vamos falar agora de uma declaração de um jornalista tricolor, né? Porque ele fala aqui, meus amigos, vou compartilhar na tela aqui, sobre esse rapaz. Tem a ver com John Kennedy, o urso tricolor. Magno Navarro participou de live no canal do Lessa, jornalista, também sempre trazendo informações do Fluminense, ex-jornalista do Sport TV e atualmente na Bandeirantes, TV Band, ele é humorista também, mas em participação no canal do Lessa, Fluminense vem treinando com 4 atacantes. Ele já participou de um monte de coisas do Fluminense também, da Flu TV, com certeza tem uma boa fonte sobre isso. Nesse caso, o Martinelli sairia do time com o John Kennedy, formando a dupla ofensiva com o Germancano e Arias e Keno fazendo os flancos, né, jogando pelos lados. Assim, o Fluminense jogaria com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André e Ganso, Arias, Keno, John Kennedy e Germancano. Meus amigos, será? Não é possível que o Fernando Diniz vai botar 4-2-4 já no início, numa final de Libertadores. Será que ele vai fazer isso, meus amigos? Será? É o que a gente vai aguardar até minutos antes da divulgação das escalações, porque a Conmebol costuma postar antes as escalações da equipe. 1 hora antes, né? Mas geralmente sai um pouquinho até antes disso. O pessoal já está divulgando a escalação, mas é informação do Magno Navarro, que hoje é jornalista da TV Bandeirantes, cara. Eu acho arriscado, o 4-2-4 não deu certo na maioria dos momentos, deu certo em outros pequenos momentos. Muito arriscado numa final, mas
a gente precisa confiar no Fernando Diniz, porque é o trabalho dele que está fazendo a gente sonhar com a Copa Libertadores. Então vamos falar aqui sobre um dos pilares da equipe do Fluminense. Vou compartilhar na tela aqui, porque tem informação envolvendo o Nino. Claro, muita gente reclamou do timing, eu também reclamo, porra, brincadeira, né? Trazer essa notícia um dia antes da final da Libertadores, mas a gente sabe como funciona a imprensa brasileira. E claro, foi noticiada, a Central Fluminense precisa trazer, porque é uma notícia que envolve um grande jogador do Fluminense e, claro, envolve o Fluminense, então a gente precisa trazer aqui, por mais que seja contra a nossa vontade. Segundo o jornalista André Hernan e também o jornalista Bruno Andrade, Nino está caminhando para deixar o Fluminense ao término da temporada. Zagueiro e capitão do Flu tem um acordo muito bem encaminhado com Nottingham Forest. Os valores da negociação ainda são mantidos em sigilo pelas partes envolvidas. Dos bastidores do clube, a transferência em definitivo já é dada praticamente como fechada. Os detalhes do acerto são tratados com bastante cuidado, por causa especialmente da final da Copa Libertadores nesse sábado contra o Boca. Aos 26 anos, o Nino, a gente sabe, já foi alvo da Turquia, da Arábia, do Tigres. Quase ano passado o Nino sai do Fluminense para ir para o Tigres. A negociação não foi para frente porque o Criciúma não quis ceder a porcentagem do Nino, né? O Criciúma tem 40%, o Fluminense tem 60%. Então, é uma informação nova aí que o Nino poderia estar indo para a Premier League, principal liga de futebol considerada, né, por muitos, a principal liga de futebol hoje no mundo. É um mercado que realmente atrai a atenção do jogador e pela idade do Nino, eu acho muito difícil ele conseguir outra equipe, né, de Premier League para fazer essa porta de entrada. Eu só lamento porque o Nottingham ele tem sido uma porta de entrada, mas o jogador que não mostra o mínimo lá, ele já se desfaz. O Gustavo Scarpa foi ano passado para lá e já está no Olympiacos. Né? Agora parece o Murilo, o zagueiro do Corinthians, e agora eles querem o Nino para reforçar para a Premier League. Mas a gente sabe que o Nino tem o desejo de jogar no exterior e já deixou isso também muito claro. E é importante a gente também ter a consciência, né? Os principais jogadores do Fluminense, ainda mais sendo campeão da Libertadores, terão muitos interessados e muitos deles infelizmente vão ter que sair, porque o Mário, já falamos aqui, né, já tem o André falando do acordo que tem, né, e não só com o André, com outros jogadores também, com certeza. John Arias, eu também acho difícil ficar para 2024, mas enfim, vamos desfrutar desses jogadores na final, vamos pensar na final amanhã, a gente sendo campeão, jogando Mundial, e depois a gente vê como que vai ficar a vida do Fluminense Futebol Clube para 2024. É sempre bom lembrar, né? São jogadoraços, mas vão vir novos jogadores também. Né? A gente não quer que o Nino saia, o André não saia, eu não quero que o Arias saia, mas a gente sabe. Né? Pô, a gente viu o Thiago Silva tempos atrás, apareceu o Nino. Vai sair o Nino, vai aparecer outro jogador. Apareceu muitos jogadores antes do André também, vem ele, depois vai surgir mais jogadores, John Arias é a mesma coisa, né? As velhas paixões vão e vem novas, então o Fluminense também ele tem que estar preparado e bem planejado para isso, também não pode fazer de qualquer jeito, não adianta sair o Nino e trazer um jogador sem nível para cá para substituir, porque não vai dar certo, beleza? Então é isso, meus amigos. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente sobre as informações. Espero que você tenha ficado muito bem informado com as principais notícias de última hora do Fluminense nesse vídeo, tá certo? Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto, valeu.